Olá pessoal, parece que o Blogger está fazendo alguma alteração nos servidores dele, que muitas pessoas estão com erro de pagelist e outros gadgets no Blogger na hora de salvar HTML. E após você fazer uma alteração lá no seu tema, onde você clica em editar o HTML, você não consegue salvar a alteração que você fez. Eu reparei que existe já bastante gente falando isso na internet. Eu havia gravado um vídeo sobre isso, porém eu notei que algumas pessoas não entenderam o que eu disse. Algumas pessoas sim, disseram que fez e deu certo e tal, mas tem pessoas dizendo que fez assim: eu fiz o que você disse, alterei a minha pagelist e não adiantou. Olha só. Então eu estou fazendo um vídeo agora para te mostrar na prática, porque aquele vídeo eu fiz mais escrito, né? Eu fiz aqui escrito no meu site, aqui no programemeurobo.blogspot.com. Esse site agora vai ser conectado ao domínio, vai ficar programemeurobo.ml, né? Na data que você está assistindo esse vídeo, pode ser que não esteja mais assim, blogspot.com, porque eu acabei de criar esse site. E aí vou conectar ao domínio gratuito também. O blog era gratuito, não tem por que conectar no domínio pago. Eu escrevi a respeito desse problema. Escrevi aqui para as pessoas que preferem ler o que acontece com o blog, e aí eu dei um exemplo de um erro de pagelist. Dei um exemplo aqui, um erro de pagelist e como faz para resolver, que o procedimento é o mesmo para todos os erros, que é você colocar aqui esse comando aqui no início da sua gadget e esse comando aqui no final da gadget, que o blog vai ignorar o erro daquela gadget que está dando erro. Né? Tem esse botãozinho aqui da gadget lá no blog, né? Que a gente vai ver agora. E esse comando aqui vai dar uma informação para o blog que ele deve ignorar o erro daquela gadget. Muita gente está fazendo, está dando certo, conforme você pode ver aí no comentário do meu vídeo anterior. Mas algumas pessoas estão dizendo que fizeram o procedimento na pagelist. Olha só, eu não disse para fazer o procedimento na pagelist. Eu disse que o meu problema naquele momento era na pagelist. A pagelist ela é apenas uma das gadgets. Vamos lá para dentro do HTML, que eu já vou falando e vou mostrando aqui. Eu estou aqui dentro da HTML do meu site, onde eu vou fazer alterações, e eu pretendo salvar. Eu espero que ele salve e fique tudo bem. Acontece, e está acontecendo com bastante pessoas, que na hora de apertar salvar, ele dá um erro. Se o erro for gadget, que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas, tudo bem, porque você pode achar que é gadget que está dando erro, de acordo com o erro que deu ali embaixo, vai dar aquela tarja com o erro, eu vou mostrar. De acordo com aquele erro, qual gadget está dando erro, você vai procurar ela aqui. Está dando muito erro aqui, ó, na pagelist 1. A pagelist é a gadget, vou clicar em cima dela aqui. Essa pagelist, ela é a gadget responsável por colocar uma lista de páginas, conforme o nome dela diz. Ó. Pagelist, lista de páginas. Dentro dessa gadget, você pode ter várias. Você vai ter aqui uma página. No meu caso aqui, ó, tem uma página aqui dentro sendo mencionada. Que no caso é a minha página inicial mesmo. Mas essa é uma das gadgets do meu site. O seu blog, assim como o meu, ele tem várias gadgets. Então, necessariamente, você não vai mexer na sua pagelist. Você vai mexer na gadget que der erro. E não exatamente na pagelist. Só se aparecer o erro igual ao meu. Um erro de pagelist. Então eu expliquei lá no site, você vai apenas adicionar esse símbolo antes da gadget e esse depois da gadget. A gadget pagelist, no caso, ela vai daqui até aqui. Você pode reparar aqui ó, que tem essa barrinha aqui de fechamento. Então aqui fechou os settings, fechou a configuração. E aqui abriu a configuração. Abriu a configuração, fechou a configuração. O que você vê aqui de diferente? Aqui não tem a barrinha e aqui tem a barrinha. Então aqui abriu e aqui fechou. Então dentro desse espaço aqui, desse intervalo, está a sua gadget pagelist, onde vai informar nesse caso uma página, né? Vai setar uma página para as pessoas acessarem. No caso aqui do site que eu estou criando agora, essa imagem aqui é o home, né? Se você clicar aqui vai para home, então tem lá um comando que quem clicar aqui vai para home, quem clicar aqui vai para home, quem clicar aqui vai para uma página onde você vai escrever sobre o teu site.
aqui vai para o seu formulário de contato. Eu já fiz meu formulário, já está funcionando. Então, quando eu faço o formulário dentro do blog, ele é gratuito e a pessoa clicou aqui e pode me mandar uma mensagem. E já estou agora terminando de preencher os botões social. Já coloquei o link do Facebook, do Twitter, do Instagram, e agora fui colocar o link do Pinterest e não foi a mesma coisa. Ele não funcionou, porque ele tem uma API diferente, você não consegue compartilhar o post aqui seu com o Pinterest, né, a imagem, você não consegue fazer isso diretamente, igual você faz nos outros. O Pinterest não deixa que você faça isso, porque eles têm uma API interna. Então, eu fui lá no site da Charis, vi como é que faz, e aí então eu tenho que copiar esse endereço aqui, colocar esse código dentro do meu HTML. E aí que vai acontecer o problema, porque o meu widget Padlist está dando erro. Toda vez que eu vou salvar alguma coisa no meu blog, em qualquer parte dele, vai dar erro aqui na Padlist. Isso está acontecendo não só comigo, com muitas pessoas. Pode acontecer com outro gadget, como eu falei. Pode ser com qualquer uma dessas gadgets aqui que pode dar erro para você. Você vai trabalhar nela, na gadget que deu erro, e não exatamente na Padlist. Essa é a dúvida que aconteceu lá no meu vídeo, no vídeo anterior, onde duas pessoas disseram que fizeram o procedimento na Padlist e não adiantou. Sendo que a pessoa nem disse que o erro dela era Padlist. Então eu respondi lá o comentário dizendo: se você está com erro na Padlist, você faz o procedimento na Padlist. Mas se o seu procedimento é em outro gadget, você tem que fazer nele. Você tem que fazer nele, não na Padlist. Então a pessoa não está entendendo. Mas muitas pessoas entenderam, a maioria, né? Entenderam e fizeram e deu certo. Então, como eu disse, essa aqui é a Padlist do meu site. Ela dá erro na hora que salva. Posso fazer alteração em qualquer lugar que vai dar erro na Padlist. E aí, aquele comando que eu expliquei lá no meu site, que é o mesmo nome do meu canal, Programei Meu Robô, eu expliquei lá que se você colocar esse comando aqui antes da gadget, esse comando aqui depois da gadget, ele vai ignorar o erro da Padlist. Ou de qualquer outro gadget. Pode ser outro também. Então vamos lá, tem um padrão. Se você ver aqui, ó, tem aqui essa barrinha aqui de fechamento, widget. Então fechou o widget. Agora abriu aqui o widget. Abriu o widget, onde a condição é data, ver o post, tal, Padlist. Esse meu widget vai configurar a página, o título do site. Ele começa aqui, né, onde não tem o fechamento. Aqui tem o fechamento. Mas aqui começa o meu widget, ele vem, e aí ele termina aqui, ó. Fechamento aqui, ó. Barra B. Então fechou aqui o gadget. Abriu aqui o gadget. Logo depois que o outro fechou, começa um novo gadget. E aqui fechou o gadget. Então esse gadget meu aqui é o meu gadget Padlist. Esse meu gadget aqui, da Padlist, ele está funcionando. O meu site não tem problema nenhum, ele é novo, acabou de ser feito. Eu acabei de alterar aqui, colocar conteúdo aqui nesses botões. Está tudo funcionando normal. Então, para mim, não tem problema nenhum. O único problema é que ele não me deixa salvar. Então, eu vou usar aquele comando para salvar. Tá bom? Então, estou explicando aqui sobre o início e o fim do gadget. Como que faz para ignorar o erro? Primeiro, eu vou mostrar o erro. Como é que acontece, né? Eu vou fazer uma alteração qualquer aqui. O que eu digo no site? A mesma coisa que eu estou dizendo, só que escrito. Colocar esse comando aqui no início do gadget e esse comando no final do gadget, e você vai ignorar o erro. Então eu vou direto nele, vou direto na Padlist. No meu caso, tá? No meu caso, o erro na Padlist. O seu pode ser outro gadget. Então se eu clicar aqui no Padlist, ele vem para cá. Olha lá, o cursor está piscando ali na frente do Padlist. Então ele diz que aqui é o meu Padlist, é o início dele. Quando eu clico em outro gadget, ele vai para outra área do meu blog. Agora ele está me mostrando aqui o gadget blog 1, o começo do gadget. Então se o meu problema fosse aqui, é aqui que eu iria aplicar a correção. O que diz lá? Colocar esse símbolo aqui antes do gadget e esse símbolo depois do gadget. Então lá eu estou dizendo que o erro é esse aqui, o erro da Padlist. Essa tarja preta aqui é o erro que vai dar lá. Eu explico que o erro, né, dessa linha toda aqui, está dizendo que o erro é o Padlist. Então o erro é na Padlist, então eu vou verificar o problema na Padlist.
mas o seu erro pode ser outro gadget. Então eu vou olhar aqui, ó, você vai no botão da gadget, seleciona a page list. Nesse caso citado é a page list. Vamos fazer então uma alteração aqui qualquer, um site, uma alteração inofensiva, só para provocar ele. Vou pegar aqui um texto, quer ver? Quando você vê um texto escrito pela pessoa, dando uma informação, você pode fazer alteração naquele texto que não vai causar nenhum problema no seu blog. Vou pegar aqui um texto onde costuma ter texto, é lá no início, né? Aqui, ó. Tem um texto aqui explicando qual é a versão desse template que eu baixei e tal, onde você pode baixar o template. Então eu vou colocar aqui 2.0, vou botar aqui mais um 0. Pronto, não tem problema nenhum eu alterar aqui o texto. Tá certo? Aqui está o início da linha, ó, onde vai ser escrito o texto, e aqui está o final da linha, e aqui está o símbolo indicando que a linha terminou. Então daqui para baixo são comandos, daqui para cima são comandos, mas aqui dentro é texto. Não tem problema nenhum eu fazer a alteração. Fiz a alteração, vou tentar salvar. Pronto. Eu já esperava o erro porque eu já tinha testado antes. Aqui, ó. B, page list, B. Abertura do B, fechamento do B. Ele está apenas me dizendo que o erro está aqui dentro. No começo até o final dessa page list. Eu não preciso procurar dentro do meu HTML onde está a page list 1, porque ela é um gadget. Basta eu vir aqui na lista de gadgets que ele interpretou e vir na page list 1. Page list 1, ele me dá a page list 1 ali. Reparou que o cursor ficou aqui, piscando aqui no início dela. Se aquela taxa de erro fosse blog, não fosse page list, eu iria para blog. Eu só estou falando isso porque algumas pessoas não entenderam. Então eu iria aqui para blog, blog 1. Aí eu vou corrigir esse erro aqui. Vou colocar o cursor aqui no final do blog 1, vou dar Enter 3 vezes. 1, 2, 3. Aí aqui no meio eu vou colocar a setinha, aquela setinha de início e de final. Vou colocar aqui uma no início, uma no final, né? Vou vir aqui procurar a Incodable, aqui, ó. A Incodable. Aí vou dar Enter aqui também, ó. 1, 2, 3. E aqui vou colocar a final. Então, se o meu erro fosse blog, é aqui, nessa gadget que eu iria trabalhar. Que é o blog 1. Então, mas não é aqui o meu erro. Você viu que o meu erro foi na page list. Então, eu não vou mexer aqui. Eu vou simplesmente desfazer aqui. Reverter essa alteração. O meu erro foi na page list, não foi? Então, eu vou direto na minha page list. E vou fazer a correção do erro aqui na page list. Vou dar o Enter aqui 3 vezes depois dela. 1, 2, 3. Dei Enter 3 vezes. Aqui no meio, eu vou colocar aquele símbolo inicial. Vai desabilitar todo o resto para baixo. Olha lá, desabilitou todo para baixo, ficou laranja, né? O final dela é entre Settings e entre Incodable. Em cima da Incodable, eu sei que aqui termina a minha widget, então eu clico atrás dela, aperto o Enter 3 vezes. 1, 2, 3, e aqui no meio eu coloco o fechamento. Porque eu só quero ignorar esse widget. Pronto, reparou que ficou aqui embaixo tudo colorido novamente, voltou habilitado aqui para baixo. Só quero que ele ignore daqui até aqui. Então, mesmo que tenha erro aqui dentro do meu widget, o blog vai ignorar e ele vai salvar com a alteração que eu quiser fazer. Eu poderia estar fazendo isso em qualquer outro gadget, desde que eu siga essa regra aqui. Abaixo do gadget, do nome dele, que deu erro, né? Você viu lá que o erro foi esse. Abaixo dele, eu dou Enter 3 vezes para colocar esse comando e colocar esse comando aqui, abertura e final, e aí ele vai ignorar esse gadget inteiro.
Então, depois de Includeable, já não faz parte mais. É a área que eu faço alterações. Aqui, eu coloquei lá o nome do site, não foi? Fui no título, né? E coloquei como ele sendo página inicial e tal. Então, são alterações que a gente faz e a gente pode errar. Então, ele aceita. E se eu errei no meu gadget, fiz uma configuração errada, ele permite que eu ignore o erro dele e salve o HTML. Se fosse um erro estrutural, não. Se fosse um erro de várias letrinhas, ali, vários números, qual é a linha, qual é a coluna que está com erro e tal, e tal, e tal, aí seria um outro problema estrutural. Mas aquele erro de gadget é fácil resolver, você pode ignorar ele assim. Agora você pode fazer a alteração que você quiser, e aí você pode vir aqui e salvar. Ele vai salvar agora perfeitamente, porque eu mandei ignorar aquele gadget que está com erro. Então eu acho que eu expliquei agora que você não vai mexer no gadget que não é necessário, você vai mexer no gadget que estiver dando erro, de acordo com aquela tarja aqui. O Blogger jamais aceitaria um comando desse, onde eu uso para ignorar o erro de um gadget, para ignorar um erro sério, um erro estrutural. Caso eu apague alguma coisa aqui estrutural e dê um erro diferente, que não seja uma gadget, ele não vai permitir que eu salve. Tá? É porque o erro de gadget não é tão grave assim. As gadgets são nós que criamos, né? Os programadores, quando não eu, né? Não digo eu, mas o programador que projetou o site de acordo com aquela estrutura ali, daquele jeito, ele veio e colocou os ícones aqui, a imagem ali, os botões aqui. Conforme ele foi fazendo isso, ele foi projetando ali os gadgets ali dentro. E se der erro num deles, você tem como ignorar o erro e prosseguir. Prosseguir e consertar o erro depois. Então, se você teve um erro, não conseguiu salvar, e aquele erro está dizendo que é um desses gadgets aqui, então você pode usar aquele comando e vai ignorar o erro e salvar o blog e continuar daí para frente. Até porque no meu caso, eu não fiz nada demais nessa página list. Muita gente não fez nada no blog, não fez alteração nenhuma há meses, e ele começou a dar o erro de não salvar. Então no vídeo anterior, quando eu comentei que eu corrigi um erro da página list, e eu falei para você usar esse mesmo procedimento para qualquer widget, a maioria das pessoas entenderam. Provavelmente era o erro da pessoa mesmo, o erro da página list. Então bastou a pessoa copiar o que eu fiz. Mas tem gente que está assistindo o meu vídeo anterior, está fazendo o procedimento na página list 1. Então por isso eu fiz esse outro vídeo. Porque você tem que olhar a tarja que dá aqui embaixo, o erro que dá aqui embaixo, identificar qual o nome do gadget e procurar ele aqui. Você vai notar que tem esse B aqui de fechamento, e depois tem o B de abertura, depois tem um B de fechamento. Você vai reparar que tem um padrão, e aí você sempre que precisar, você vai decorar. E depois do page list, no caso, né, se o seu erro foi esse, se for esse gadget, você sempre vai colocar o Enter aqui, 3 vezes depois dele, 1, 2, 3, você vai colocar setinha para a esquerda, ela tem aqui um ponto de exclamação, né? E você vai colocar aqui entre o widget settings e o includeable, outra vez, enter 3 vezes, e aqui você vai colocar a setinha para a direita. Pronto. Você vai estar dizendo para o blog que ele deve ignorar o erro dessa gadget, a gadget pagelist 1. E aí você vai fazer isso na sua gadget, de acordo com o seu erro, de acordo com a sua gadget, que pode ser qualquer uma dessas aqui. Você vai fazer isso e vai dar certo. Você vai passar a salvar. Uma solução definitiva, teoricamente, seria restaurar a nossa widget. Esse aqui é o meu widget pagelist 1, que deu erro, que está acontecendo com muita gente. Aqui é o início dele. E aqui é o final dele. Então, esse aqui é o corpo do meu widget que deu erro. Teoricamente, para eu resolver isso definitivamente, eu venho aqui nesse botão e mando reverter esse widget para o padrão. Eu aperto aqui, escolho aqui o nome dele, porque é ele que está dando erro, e eu mando ele reverter. E daí ele volta para o padrão original. Teoricamente, isso deveria resolver definitivamente. Foi uma alteração automática. Olha, esse aqui tem pagelist 2. Ó. Pagelist 1 e 2.
você pode então, já que o seu widget, nesse caso, pagelist 1, está dando erro, e você usando essa setinha em cima, setinha embaixo, você ignora o erro, mas da próxima vez que for salvar ele dá erro de novo. Se você quiser testar, você vem aqui então na pagelist que está dando erro e restaura ela. Isso não é nada grave, você pode estar restaurando as suas gadgets tudo para o padrão. O que vai acontecer é que quando você vem aqui na layout da sua página, aquela gadget que você já havia preenchido, já havia configurado as informações dentro do seu site, aquela gadget vai ficar em branco, vai ficar do jeito que estava quando você instalou pela primeira vez, quando você baixou o template ou quando você escolheu um template do blog, né, um desses templates que já vem aqui pronto, vai ficar no padrão novamente do jeito que estava. E o bônus para quem ficou até o final, eu descobri nas minhas pesquisas que o Blogger às vezes implica com página inicial com acento ou outra palavra que tenha acentuada, e não fui eu que coloquei. Simplesmente removi o acento agudo e passou a salvar normalmente.